Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturice e hoje nós vamos continuar então a série Anatomia de um Livro, falando sobre cadernos e principalmente sobre a imposição de páginas. Se você ainda não viu nenhum vídeo dessa série, que é a Anatomia de um Livro, na qual eu estou comentando alguns detalhes sobre o objeto livro, vou deixar aqui em cima o cardzinho para a playlist dessa série para você poder clicar e ver todos os vídeos que foram postados até hoje. Esse vídeo aqui é o quinto, então já foram postados outros 4. Vou deixar então certinho aqui linkado no cardzinho, é só clicar. Bom, eu estou aqui com um livro qualquer que eu peguei de exemplo na minha estante, e nós leitores assíduos já percebemos, já notamos que nossos livros queridos, eles são constituídos por alguns bloquinhos de papel que ficam aqui bem evidentes, principalmente quando tem a colazinha que cola cada um ao lado do outro. Hoje eu vim falar então sobre isso, sobre o que são esses bloquinhos, que nada mais são do que, no mercado editorial, chamados de caderno. Cada bloquinho, então, é um caderno e geralmente o livro ele é constituído por esses cadernos. Para ser um negócio mais lucrativo para a editora, o texto precisa caber no menor número possível de cadernos. É claro que isso vai depender do projeto editorial, então se a editora quer um tipo de fonte que é muito grande, ela precisa imprimir naquela fonte grande, então não adianta querer que o texto caiba em, sei lá, um caderno apenas, porque é muito complicado você fazer caber, então, uma letra tão grande assim, um número bem pequeno de páginas. Os cadernos hoje em dia têm um número de 32 páginas geralmente, mas isso pode variar. E varia de acordo com o múltiplo de 8. Então pode ser que tenham cadernos com 8 páginas, com 16 páginas, 32 páginas, e aí por diante. E o número de páginas também vai depender do tamanho do papel que entra na impressora. Geralmente, impressora de bobina, que é aquela que vai rolando o papel que entra nela, que é um papel grande, não é o papel, por exemplo, sulfite ou já esse tamanho aqui, que geralmente acontece com a impressora plana. Falei um pouquinho por cima sobre impressora no vídeo passado dessa série, tá aqui no cardzinho já. E tudo isso, então, depende do tamanho da folha que for entrar na impressora. Isso porque a folha ela não vai entrar assim, então você me pergunta como que são constituídas as folhas de cada caderno, ou, basicamente, como que se constitui um caderno com 32 páginas. Você pega uma folha e coloca em cima da outra e depois grampeia? Não. Até porque grampo não entra aqui, pelo menos não nesse tipo de encadernação. Esse tipo de encadernação usa linhas ou simplesmente colas. Tem vários tamanhos de folhas que entram na impressora e elas são muito grandes, mas eu vou pegar aqui uma modesta sulfite que vai representar pra gente uma folha gigantesca. Então faz de conta que essa folha aqui é enorme. Acontece a imposição de páginas, porque vai acontecer uma dobradura, certo? Acho que todos nós já fizemos quando criança isso, de dobrar, 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 fazer uma imagem, recortar e sair várias imagens iguais. Aí você dobra, continua dobrando, e aí o número de folhas, de páginas de um caderno vai depender de quantas vezes se dobra. Eu vou deixar assim, que se não me engano vai dar um caderno de 16 páginas, porque depois nós vamos cortar, que é o mesmo corte que acontece na gráfica, mas de uma maneira muito mais poderosa, e pra gente cortar vai ser um pouquinho difícil se tiver muitas folhas, tá? Vocês percebem que isso daqui pode constituir um cadernozinho, certo? Então essa é a primeira folha, aqui atrás é a segunda e assim por diante. Depois, o corte vai acontecer aqui nas laterais, que é a mesma coisa do corte que eu já falei, acho que no primeiro vídeo dessa série, que são as partes laterais do livro. Vou pegar aqui esse livro, ó, são essas partes aqui, tá? Que tem que estar, então, móveis para a gente poder folhear o livro. Então, eu vou fazer uma coisa agora que vocês vão entender depois o porquê. Eu vou numerar cada folha. Então, essa folha aqui é a de número 1, tá certo? A de trás é a 2. E vou numerar todas elas na sequência lógica de um livro.
Então, eu comecei com 1, terminei com 16. Agora faremos o corte. Vamos simular, então, o corte, que elas estão todas ligadas entre si por conta da dobradura. E nós temos o nosso caderninho. Tá vendo que isso daqui é o que nós vemos sempre aqui na encadernação e que nos deixa curiosos? Ah, isso daqui é um caderno. Então, folha 1, folha 2, folha 3, folha 4, folha 5, folha 6, folha 7, folha 8, folha 9, folha 10, folha 11, folha 12, 13, 14, 15, 16. O livro ele vai ser constituído, então, por vários cadernos desse, um atrás do outro, colados entre si, com linha aqui dentro. Isso vai depender de quanto conteúdo, de qual o tamanho do texto o livro tem. Ok, mas vamos supor que eu não tivesse feito o corte, tá? Antes de fazer o corte, vamos ter aqui, então, de novo, a folha sulfite. Eu vou fazer a mesma coisa, só que não vou cortar, para vocês entenderem o que é imposição de páginas. Numerei. E agora nós vamos abrir essa folha do jeito que ela entrou na impressora. Olhem só, a folha número 1 tá aqui. Conseguem ver? A 2 está aqui do outro lado. A 3, deixa eu procurar, aqui do lado. A 5 está aqui do outro lado, só que de ponta cabeça. Ou seja, está todo zoneado. A imposição de páginas vai fazer com que, na gráfica, o texto da página 1 fique aqui nesse local. O texto da página 2 nesse local, da página 3 neste local, na posição certa. Estou falando isso porque não é simplesmente colocar o texto 1 aqui, texto 2 aqui, texto 3 aqui, texto 4 aqui, texto... entendeu? Não é uma sequência lógica como é depois de cortado. O que se chama de imposição de páginas no mercado editorial é posicionar, então, o texto de cada página na área que será impressa, ou seja, na folha que vai entrar, então, na impressora para receber a impressão. Ficou confuso? Talvez um pouquinho, certo? Mas eu acho que se você pegar uma sulfite e for fazer o que eu fiz, você vai entender melhor, porque eu também tive muita dificuldade de entender teoricamente falando. Eu tive que pegar a sulfite, então, fazer isso que eu acabei de fazer para vocês, para poder entender melhor. Mas é uma coisa curiosa, percebam, porque a gente sempre fica imaginando que as folhas, elas são constituídas assim, pelo menos de um livro, não de um caderno, até a gente entender o que é um caderno, que já tivessem o corte, daí ela vai lá, coloca assim e vai imprimindo folha por folha, né, assim certinho. Mas não é assim que acontece. Então a folha grandona entra na bobina, na impressora, é impresso todo o conteúdo naquela folha gigantesca, depois se dobra toda aquela folha gigantesca para formar, então, um conteúdo mais ou menos desse tamanho, faz o corte e aí cola-se os cadernos para formar o livrinho assim. É bem interessante isso. É por isso que os cadernos são múltiplos de 8, porque você tem que fazer essa dobradura para poder aproveitar o máximo possível dessa folha que vai entrar na impressora. E é por isso também que alguns livros têm essas folhas sobressalentes, sem nada escrito no final do livro, porque o caderno ele sobra, então se você tem um conteúdo de até 30 páginas, as 2 últimas páginas vão ficar sem impressão. As editoras tentam o máximo possível aproveitar esse espaço que elas têm. Múltiplos de 8, no caso. E é por isso também que o tamanho do livro, que nós temos diversos aí no mercado, e a extensão também dele, vão depender bastante do tamanho dessa página que vai ser usado para se imprimir o livro. É isso, pessoal. Eu espero que não tenha ficado tão confuso assim, mas é o máximo que eu consegui fazer aqui para tentar explicar isso que é tão importante, tão usado no mercado editorial. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de seu joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação dele e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu te vejo daqui 2 dias, na quarta-feira, às 11 horas. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.